nerds, tudo bem? Mais um vídeo aqui com o professor Nielsen, com mais dicas de redação, dicas de cinema. Esse é o nosso quinto vídeo e hoje um vídeo especial com dicas rápidas, mas importantíssimas. Hoje veremos as qualidades da redação, veremos para uma boa produção textual, falaremos sobre coerência, coesão e unidade dos textos. E nas nossas dicas de cinema falaremos sobre o lançamento, que já temos algumas semanas que está em cartaz e fazendo sucesso aí, que é Venom. Vamos falar de Nasce uma Estrela e alguns comentários a respeito das especulações para o próximo Vingadores 4, Guerra Infinita, parte final. Então, para hoje tem muita novidade, é só segurar aí. Baixa a vinheta! Muito bem, meus amigos nerds, voltando aqui com mais um vídeo do professor Nielsen Lobato, no nosso canal Oi Nerd. Para iniciar, vamos aqueles abraços, outro especial para uma turminha diferenciada, além de um beijo para os meus alunos lá do Moderno, Centro de Ensino, Educação e Cultura, que sempre estão ligados. Também mando um abraço especial ao pessoal da Aspren. É um curso preparatório para futuros militares da Marinha, do Exército da Aeronáutica. Eles também começaram a curtir o canal. Um beijo para vocês, queridos. Também um abraço especial para o pessoal do Rondônia, para os meus amigos da Sétima Arte que continuam ligados e para a equipe Papaléguas também. Então vamos lá? Hoje, para começar as nossas dicas de redação, nós vamos falar sobre as qualidades de uma boa redação. Já tratamos de dicas especiais, sobre dicas que você deve seguir para compor um bom texto redacional. Já falamos sobre as diferenças entre dissertar, narrar e descrever, entre outras dicas. E hoje nós vamos falar sobre as qualidades que compõem uma boa produção textual, que basicamente são três: coerência, coesão e unidade. Então vamos a cada uma. É rápido, mas é muito importante. Primeiro, vamos com coerência. O que vem a ser coerência? Quando falamos sobre coerência, nos referimos à lógica interna de um texto, isto é, o assunto abordado tem que se manter intacto, sem que haja distorções, facilitando assim o entendimento da mensagem. Ou seja, o que é um texto coerente? É aquele texto que faz sentido, é você amarrar adequadamente as ideias, é fazer com que o seu texto tenha sentido e consiga passar claramente a sua mensagem. O contrário disso é quando você faz um texto cheio de ideias soltas, texto que perde o sentido, vai algo que não tem coerência, que não tem um segmento lógico, um raciocínio lógico. É aquilo que nós falamos sempre quando estamos nos referindo a alguém, que nós temos uma conversa e a gente passa a não entender o que a pessoa quer passar, que diacho de mensagem a pessoa tem a passar. Nós sempre costumamos dizer: esse elemento está sem noção, não entendo o que ele quer passar. Então, no texto produzido, ele também tem que fazer sentido. E é isso que a coerência pede, que um texto faça sentido, para que desse jeito se facilite o entendimento da sua mensagem. Então, não esqueça, quando você for produzir um texto, verifique, faça um rascunho e depois de passar para a folha definitiva, verifique se ele está fazendo sentido, se ele é coerente. Ele sendo coerente, vai ser melhor o entendimento do seu avaliador e você vai se sair bem. Mas para ter coerência, nós precisamos da segunda qualidade de um texto, que é a coesão. A coesão nada mais é que a ligação harmoniosa entre os parágrafos, fazendo com que fiquem ajustados entre si, mantendo uma relação de significância. Ou seja, nós só vamos ter coerência no texto se ele for coeso. E de que forma ele é coeso? Quando ele tem elementos coesivos. E quais são esses elementos coesivos? São aquelas palavras que substituem os nomes, para a gente poder ligar uma frase e outra, uma ideia e outra. Então aí você vai usar as conjunções, você vai usar os pronomes que substituem os nomes, você vai usar as preposições e as conjunções da vida. Então, esses elementos, portanto, tendo em vista, haja, eles, mesmo, não, porque, porém, todas esses cognitivos, essas palavras que vão ligar uma ideia e outra, uma frase e outra, nós chamamos de elementos coesivos. E eles são importantíssimos para que o seu texto tenha coerência. Então, o texto passa a ter coerência quando ele tem coesão. E a coesão se faz através dos elementos coesivos. Entenderam?
Com coesão e coerência, o seu texto passa a ter sentido. E para fechar com chave de ouro, o seu texto tem que ter unidade. O que é ter unidade? E, inclusive, unidade é o seguinte, é quando um texto, inclusive isso é um fato anulatório na sua redação, pode fazer com que a sua redação seja zerada. Ela não ter ou não alguma coerência pode fazer você perder um ponto ou outro, mas ela deixar de ter unidade é fato essencial que ela pode zerar. O que quer dizer isso? Se lhe dão um tema, se ele é apresentado um tema X, política, violência, corrupção, você deve tratar desse tema específico, obedeça ao comando. Quando você foge do tema proposto, o seu texto deixa de ser único, deixa de ter unidade. A unidade quer dizer que você deve tratar do mesmo tema do início ao fim da sua produção textual. Então não esqueça disso. Um texto é único quando ele trabalha um único tema do início ao fim, quando você introduz, desenvolve seus pensamentos e conclui oferecendo as suas expectativas finais dentro de um mesmo tema. Isso faz com que a sua redação seja única e tenha unidade. Entenderam? Então, seguindo essas 3 recomendações, um texto sendo coerente, sendo coeso e sendo único, tendo unidade, ele está dentro das qualidades básicas e primordiais para que você tenha uma boa produção textual, ok? Dica rápida hoje, mas essencial para você fazer um bom texto. E vamos seguindo então o nosso vídeo de hoje, nosso quinto vídeo com as nossas dicas de cinema. E está em cartaz ainda Venom. Vamos falar de Venom um pouco. Mais uma produção retirada de personagens da Marvel. Olha aqui o Venom da Marvel, que é o nosso anti-herói Venom, que é o anti-herói das histórias de quadrinhos que surgiu nas histórias do Homem-Aranha. É uma simbiose. Então nós vamos agora logo à questão da sinopse de Venom. Vamos lá. São Francisco, Estados Unidos. Ed Brock, que é Tom Hardy, que é quem faz o personagem, é um jornalista investigativo e tem um quadro próprio em uma emissora local. Um dia ele é escalado para entrevistar Carlton Drake, o criador da Fundação Vida, que tem investido bastante em missões espaciais de forma a encontrar possíveis usos medicinais para a humanidade. Após acessar um documento sigiloso enviado à sua namorada, a advogada Amy, Brooke descobre que Drake tem feito experimentos científicos em humanos. Ele resolve denunciar essa situação durante a entrevista, o que faz com que ele seja demitido. 6 meses depois, o ainda desempregado Brooke é procurado pela doutora Stier com uma denúncia. Drake estaria usando simbiontes alienígenas em testes com humanos, muitos deles mortos como cobaias. Então tá aí a sinopse do filme Venom, que está em cartaz e está fazendo um relativo sucesso. É mais um personagem saído das tiras da Marvel e que criou uma expectativa enorme. Daí os meus alunos para falar. Desde o ano passado se fala sobre a questão de Venom, quando estrearia, qual é a sinopse, como é o filme. E nós temos um filme faixa etária de 12 anos. Então o que acontece? Venom seria um personagem mais, vamos dizer assim, um pouco mais carnificioso, ou seja, mais top, assim, mais cruel, porque ele é um anti-herói. Então o que se esperava? Na verdade, se esperava que Venom trouxesse mais ou menos a linha narrativa e as características de Deadpool. Só que quando nós vimos que a faixa etária caiu para 12, 14 anos, já se percebeu que nós teríamos um clima mais ameno na retratação de Venom, e foi realmente isso que aconteceu. Nós temos um filme que trata de um personagem animalesco, pesado, com um visual grosseiro, mas que não vimos um pingo de sangue sequer para que as crianças dessa faixa etária pudessem também assistir. Mas isso causou uma certa frustração nos fãs. E o que nós temos, na verdade, dos grandes sites de críticos de cinema, é uma visão meio decepcionada em relação a Venom. Olha aí, por exemplo, o que o Almanac Virtual colocou. O arco evolutivo do personagem é escrito com motivações superficiais de ambos os lados, tanto do humano quanto do simbionte alienígena Venom.
pouco críveis e bastante distantes das intenções originais de ambos os personagens. O Globo também destaca o seguinte: é um filme completamente sem pé nem cabeça, sem direção nem roteiro, uma obra sobre a qual não existe adjetivo suficiente para classificar sua falta de sentido. Aí pegou pesado o Globo. E o Omelete, que é um grande site de cinema que a maioria dos nerds conhece, diz que os personagens de Venom podem ser irritantes, óbvios, apáticos. Tudo isso se revelaria com alguma boa vontade, mas é difícil se relacionar com eles quando são inconsistentes. Ou seja, a maioria da crítica não gostou do que viram no cinema. Mas o que eu posso dizer para vocês é que é uma boa diversão escapista. Não foi tudo aquilo que se esperava, mas vale o ingresso sim. É uma forma de se conhecer um pouco mais, de ver o visual. Sempre, claro, sempre nas produções da Marvel arrebenta, são visuais. Visualmente o filme é muito atrativo. Existe uma certa linha narrativa que chama a atenção, mas sobre esses aspectos realmente decepcionou um pouco o Venom. Mas vá ao cinema, assiste, tire as suas próprias conclusões para você saber se realmente Venom vale ou não a pena, ok? E vamos seguir com algumas dicas. Nós temos uma outra dica de cinema que saiu essa semana, que é o filme Nasce uma Estrela. O filme, com perdão do trocadilho, né, nasce na verdade a grande primeira aposta para o nosso Oscar de 2018, com Bradley Cooper e Lady Gaga. Olha, Lady Gaga. A história de Nasce uma Estrela chega aos cinemas pela quarta vez. A primeira vez foi em 1937, na versão menos conhecida, estrelada por Janet Gaynor. 1954 foi a vez de Judy Garland, na pele da protagonista da trama, e Barbra Streisand e Kris Kristofferson formaram a dupla principal na versão de 1977, e agora em 2018 é a vez de Lady Gaga e Bradley Cooper emocionarem o público com essa bela, romântica e triste história de amor. Todos os amigos que eu conheço que foram assistir, falta eu ir lá dar uma olhadinha, elogiaram muitíssimo essa história. Nasce uma Estrela tem esse fator chamativo, a questão da base da história romântica. É uma história envolvente e que nós recomendamos aqui do nosso canal para que você possa assistir, principalmente aqueles que curtem um filme mais dramático, um filme mais cabeça, e que Nasce uma Estrela será com certeza uma das primeiras grandes apostas para o Oscar do ano que vem. Preste atenção nisso aí. E, finalmente, para encerrarmos, olha o que nós temos aqui: o título e o enredo de Vingadores 4, novidades sobre Vingadores 4. Nós vamos passar só imagens, que quando nós passamos vídeos, geralmente nós somos bloqueados pelo rato lá. Então vamos tomar cuidado quando falarmos sobre Vingadores 4. O título e o enredo, eles permanecem guardados sempre as 7 chaves, apesar de que algumas informações já terem sido reveladas ou especuladas, que a maioria de vocês sabem que são especulações. Nós sabemos que os heróis devem voltar no tempo, isso é fato, é lógico, para tentar reverter o estalar de dedos do nosso Thanos e salvar as pessoas que foram desintegradas. Metade do universo Marvel foi dizimado e desintegrado, e claro que nossos heróis vão tentar reverter isso aí. Devem mexer no reino quântico. Lembram lá do final espetacular de Homem-Formiga e a Vespa? Homem-Formiga preso no mundo quântico. Então eles devem ir ao mundo quântico, e para isso vão contar com a ajuda da Capitã Marvel, que tudo indica que será a heroína mais poderosa de todos os tempos apresentados no universo Marvel. Não só a heroína como herói, ela se engloba como o herói mais poderoso apresentado até então nos cinemas do universo Marvel. E os retornos, é óbvio, do Homem-Formiga, como vimos lá na deixa do Homem-Formiga e a Vespa, e Gavião Arqueiro. E os diretores Joe e Anthony Russo resolveram aumentar ainda mais a curiosidade e a ansiedade dos fãs, porque eles anunciaram no início da semana o fim das filmagens da história de Vingadores 4, sem título definido ainda, com uma foto enigmática que trazia uma luz azul brilhante. Vejam aí a foto. O que acontece? Diante disso, os sites do Adoro Cinema, que eu gosto muito, resolveu especular sobre o que essa imagem pode significar e se tem algo a ver com o filme e o futuro cinematográfico da Marvel. Então, o que você acha sobre essa teoria? Qual é a mais provável? Você conhece alguma outra? O que poderia ser essa imagem?
parte da cartela do título do filme? Poderia ser o raio do Homem de Ferro? O canhão de próton que fica na sede dos Vingadores? Quem sabe? O Tesseract, quem sabe se não é uma das joias do infinito, aí, a luz azul do Tesseract? Parte de uma sirene de polícia? O brilho da máquina que concedeu os poderes ao Capitão América? Algo para capturar Thanos? Ou para dar poder a Capitã Marvel? São muitas especulações. Enquanto não sabemos nada concreto, só nos resta especular. E aí? De repente, deixe aí nos comentários qual seria a sua teoria a respeito dessa imagem enigmática que aparece, que os irmãos russos fizeram questão de escapar no final das filmagens de Vingadores 4. Vale lembrar que os irmãos russos anteriormente haviam publicado uma foto de Seth incitando os fãs a descobrir segredos sobre produções sozinhos. Olha o que ele nos desafia, tentar conseguir desvendar algum segredo da produção. Vamos lembrar que Vingadores 4 tem estreia marcada para o dia 2 de maio de 2019, contando as horas. Muito bem, meus amigos nerds, meus alunos queridos, meus amigos da Sétima Arte, meus colegas, esse foi o nosso vídeo de hoje, com essas dicas legais de cinema, a dica de o que você pode assistir nos cinemas esta semana, vendo Nasce uma Estrela, e mais essas dicas importantes de redação. Espero que vocês tenham curtido e até o próximo vídeo então. Tchau, nerds! Valeu!